Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui reunidos, né, hoje para poder trocar uma ideia de um assunto de extrema relevância e de extrema importância. Afinal de contas, é parte de uma curiosidade de praticamente todo mundo em saber se nessa época digital, se nessa época de internet, onde tudo acontece muito rápido, certo? Alguns conceitos antigos, por exemplo, uma televisão, como funciona a publicidade, ainda é interessante? Não seria interessante? E hoje nós temos um baita de um convidado especial aqui, né, Aline? É isso aí, Rodrigo. Eu acho que esse tema é muito legal porque hoje a gente só escuta falar de internet, internet, internet. Então, hoje a gente trouxe, né, um convidado que tem aí mais de 10 anos de experiência aí nessa área comercial, né, de empresas de comunicação e tem muito conteúdo para falar para a gente, para explicar, para falar, né, o que pode vir aí para o futuro, como foi essa mudança com a internet, como as empresas de comunicação televisiva se adaptaram para isso, né? Então, Rodrigo Gonçalves, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo e conte um pouquinho sobre você aí para gente. Legal, obrigado, Aline e Rodrigo, pelo convite. De fato, acho que é uma curiosidade que a galera tem mesmo sobre o assunto. Até falando um pouco sobre a minha atuação e como eu cheguei nesse universo, até para mim era um ambiente totalmente novo quando eu startei e comecei a trabalhar nessa área. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação chinesa totalmente longe do que eu né, estudava, né? Eu estudei publicidade e propaganda no Senac. E naquele momento eu trabalhava ali para ajudar nas contas tal. E aí eu recebi um convite para ir para uma área chamada Ad Sales, é um nome em inglês que a gente coloca denominado para a área comercial, mas teoricamente é uma área de vendas publicitárias, né? O nome em inglês já propriamente diz isso. E aí, quando eu recebi o convite, e na época, né, isso foi em 2010, estagiário ainda, estudando, eu não fazia ideia do que era isso. Assim, tipo, eu falei, meu, o que é de sales? O que traz ali? Porque quando a gente vai para publicidade e propaganda, a gente assemelha muito a, tipo, a grandes agências, né, a uma área de marketing de alguma empresa tal. E aí, basicamente, quando eu entrei, né, fui para a Turner, que é uma empresa, na época chamava Turner, hoje ela chama Warner Media, né? É um conglomerado de canais de TV fechada, que aí tem a TNT, o Space, a Warner, o Cartoon, são diversos canais do grupo que na época se chamavam Turner e agora chamam Warner Media. Acabei entrando nessa área, nesse universo, como estagiário. De lá, eu passei 8 anos ali da minha carreira por etapas, né? Na área de vendas ali, eu vou falar um pouco, mas tem diversas etapas até você chegar num ponto final ali que é a TV em si mostrar o comercial ou algum projeto específico ali dentro. Mas de fato é uma área totalmente, é um nicho, é um mercado que movimenta bastante a economia do Brasil aqui, mas é um mercado muito segmentado, muito fechado nesse sentido, então as pessoas acabam tendo um pouco aí de curiosidade sobre isso, mas só para ilustrar que de fato é uma área muito nova e causa curiosidade até para as pessoas que de fato trabalham na área e não têm todo esse conhecimento. Mas aí falando um pouco sobre a minha atuação, né, eu comecei como estagiário na empresa e aí eu fui galgando todas as etapas até chegar no executivo de vendas. E quais são essas etapas, né? Para você chegar num executivo de vendas, você tem todo um funil antes, né, de você chegar naquela linha de frente, para você ter esse conhecimento. O conhecimento operacional, que é uma parte que eu passei, então passei por assistente. Então, o assistente, ele tem toda a dinâmica de quando a venda é concluída, de você falar com a área dos canais e colocar a campanha no ar. Então, quais são as datas exatas, quais são os programas que foram determinados, secundagem de material e por aí vai. Então, basicamente, é uma área de operações. E aí, a outra etapa disso, que eu acho que é o coração da área de vendas, não só para a área que eu trabalho, mas acho que para todo mundo, é o planejamento estratégico, né? Eu acho que é aí que você consegue tirar ali todo o know-how ali e toda a essência do negócio, principalmente por uma área como essa
que é um pouco mais complexa, você precisa entender o público que você quer conversar, se o programa ele tem aderência ou não, se o canal tem aderência ou não. A área de planejamento estratégico, ele acaba criando essa base, auxiliando todo o planejamento da marca em relação a isso. De fato, é o sucesso que o cara vai ter no final ali, no seu retorno, no que ele está buscando, né? Vou falar um pouco aí de métricas e KPIs que as marcas utilizam, visando o negócio de publicidade, propaganda, mas, de fato, a área de planejamento estratégico é o sucesso e é uma área que está muito plugada ao executivo comercial. O executivo comercial teoricamente, o próximo degrau, né, o último degrau, entre aspas, em relação a toda a parte de linha de frente ali, mão na massa, né, não é uma área, sem considerar as áreas estratégicas como gestão e tal, e aí a próxima escala é o executivo comercial. Então, ali, eu sinto que eu passei todas essas etapas ali dentro da Turner, na Warner Media hoje, em relação a esse desenvolvimento como um executivo, teoricamente, tem uma visão completa. Qual é a visão completa? É você entender a operação, de você falar, putz, né, não impor coisas que você sabe que operacionalmente isso não vai dar certo, né, e você vai passar por cima de etapas que não devem ser feitas, a entrega, ela é escalada, né, então ela acaba passando por diversas etapas do funil, e principalmente a parte de planejamento, que é onde você tem a visão holística do grupo, do teu produto, e você sabe para onde você designar cada objetivo que o cliente tenha, cada dor que o cliente tenha em relação a isso. Isso foi dentro da Turner, da Warner Media hoje, né? Então foram 8 anos até eu chegar na etapa de executivo comercial. Eu fiquei 2 anos como executivo comercial e faz 2 anos que eu fiz uma transição para o Grupo Globo, né? Na época eu fui para a TV Globo, que era a TV aberta, somente TV aberta e digital, né? A Globo.com. E aí, em janeiro do ano passado, a Globo se tornou um único grupo, pegando os canais da TV fechada, trazendo para dentro do Grupo Globo, e aí tendo uma relevância e uma entrega para os anunciantes do mercado brasileiro aqui, 360, né? Então, você pensa lá, o cara tem uma necessidade de falar TV aberta com um público mais massivo, ele vai falar na TV aberta com a Globo em diversos sinais que a gente tem aqui, são mais de 122 exibidores, a gente está 99%, né, distribuídos no Brasil, então a gente acaba falando com o Rodrigo, que está em São Paulo, com a Aline, que está em Votu, e o fulaninho que está em Belém. Então, a gente consegue ter essa capilaridade aí de conversa, e aí a gente tem a TV fechada com diversos canais, com Sport TV, GNT, Megapix, Telecine e por aí vai, né? E a parte digital, que é um ambiente super importante, que aí tem a Globo.com e o Globoplay, que é uma ferramenta que está em evidência agora, principalmente o Globoplay, com números aí bem disputados com Netflix, mas é uma plataforma de VOD para o brasileiro aqui em relação ao conteúdo nacional, que é bem relevante para o mercado. Basicamente isso, assim. E aí, falando um pouco da minha bagagem curricular de ensino, eu fiz a minha graduação no Senac, fiz um curso de negociação e influência em Berkeley, lá na Califórnia. Que legal. E recentemente estou para finalizar aí um curso de pós-graduação de gestão em comunicação e mídias digitais. Então, só para dar um recap aí de toda a minha trajetória e como é que funcionou esse mundo louco aí. Cara, uma experiência muito legal. Eu acho que é um mercado, assim, é uma área que não conversamos todo dia sobre isso, né? E sim, eu tenho uma curiosidade assim, quando o cliente, né, a empresa, a marca procura, né, a área comercial procura você, ele já sabe onde é o lugar certo ou onde ele quer colocar a marca dele? Por exemplo, tem que ser no canal fechado, tem que ser no online, não, vai ser na TV aberta mesmo. Ele já sabe se direcionar, a porcentagem do cliente saber é mais alta ou não? Você, como executivo, tendo essa experiência, você vai mostrar para ele o melhor caminho dentro da televisão para como ele apresentar a marca, ou você fazer um projeto para ele, né? Como funciona isso? Legal. Depende, assim, eu acho que tem
os dois casos. O que acontece quando a gente fala de conteúdo, né? A pessoa que está do outro lado, ela acaba colocando os seus interesses e seus hábitos de consumo de conteúdo no planejamento. Então, se a pessoa ela tem uma afinidade com, vou dar um exemplo, tá? Com Papo de Segunda, que ela adora o programa, ela acha que o programa, putz, tem uma pegada interessante, tá? E o produto dela é, sei lá, é uma viagem, ela acaba colocando o Papo de Segunda como um consumo que ela tem de interesse, que ela fala, puta, isso aqui é legal, ao meu ver, eu como consumidora, mas ao mesmo tempo o negócio dela acaba sendo muito afastado. Então a gente acaba lidando bastante com esses fatores aí de interlocução de tipo, calma, vamos qualificar melhor, né? A gente entende que você tem uma afinidade com um talento, algum programa, mas às vezes esse programa ele não é o melhor, ele não é o melhor adequado para a gente colocar a tua marca ali dentro. Por quê? Pô, sei lá, dentro do GNT, você vai ter um programa que vai falar sobre gastronomia, e a viagem dela é para um país que tem uma gastronomia riquíssima. Então, essas alusões, elas são muito importantes, né, no momento de um planejamento, fora todas as partes técnicas, né? Porque, assim, às vezes as pessoas, elas têm uma percepção que o programa, ele é bem visto, ele tem uma audiência interessante, ele é um programa relevante, mas quando a gente vai em dados, né, lembrando que os dados que regem todo o ambiente televisivo, e aí eu estou falando de tudo, tá? Estou falando de TV fechada, todos os grupos, TV aberta e tal, é a Ibope, tá? É a Kantar Ibope. Então, a gente tem uma base de dados, as pessoas têm people meters nas casas delas, não sei se vocês sabem o que é people meters, vocês sabem aqui, Aline e Rodrigo, não? Olha, eu chuto que a TV sabe o que eu estou vendo em quanto tempo. Isso. Só que não é assim, porque aí a gente está sendo muito invasivo. O que acontece? A Kantar Ibope, ela vai na casa da pessoa e fala, olha, eu vou colocar um aparelhinho aqui, e aí você vai, toda vez que você ligar a TV, você precisa colocar, porque a pessoa dentro da casa tem diversos gêneros, targets, né? Então, sei lá, eu morava com meus pais, eu tinha, sei lá, 25, meu pai tinha 50, minha mãe 51, feminino, masculino e tal. Então, toda vez que a pessoa ia assistir a TV, ela precisava colocar ali quem está assistindo, qual é a faixa etária que está assistindo, sexo ou não. Por quê? Porque aí o People Meter ele vai levando essas informações para o Ibope, e aí o Ibope ele traz a referência dessas casas que estão assistindo, índices de métricas para a gente colocar quanto tem de audiência, qual é o target que estão assistindo, esse programa tem afinidade mais com mulher ou com homem. Então, tem um universo por trás de estudo que qualifica também, no momento como você colocou, do cliente chegar e falar assim, putz, tá bom, Rodrigo, ó, me ajuda com o planejamento, que aí é um cara que dá para o executivo traçar toda a estratégia dele, mas é óbvio, o cara precisa qualificar, precisa falar, olha, meu KPI é esse, eu quero conversão, eu quero awareness, não, eu quero, sei lá, quero passar uma nova mensagem, um reposicionamento da minha marca, quero estar associado ao futebol, e por aí vai, tá? Às vezes eles têm estudos internos, e aí são clientes que têm uma estrutura melhor, de falar, olha, o meu produto tem afinidade com futebol. A gente fez uma pesquisa de campo, a gente entendeu que futebol é um pilar que a gente entende que faz parte do nosso público. Então, tem direcionamentos dessa forma. Aqueles que já vêm dessa forma é mais estruturado, o papo ele é mais rico. Aqueles que não têm, a gente acaba construindo o que eu coloquei agora, da gente levar os dados do Ibope, levar dados de audiência e por aí vai. Então, o nosso papel muito aqui é frear um pouco a empolgação, porque existe um ego das marcas de falar, puta, eu quero aparecer no Jornal Nacional. Eu imaginei. Eu ia escolher, né? O Ibope mais alto, que todo mundo assiste. Quem não, mas... né? Quem não? Exato. Só que o que acontece? Dependendo da praça, é um investimento muito alto que você precisa fazer. E o retorno esperado pode ser que não seja aquilo que ele imaginava. Por quê? Porque, cara, você vai fazer um dia, as pessoas, e aí eu acho que é um principal ponto que eu queria trazer nessa live aqui, nesse encontro que a gente está fazendo, é que o Brasil, galera, é um país dentro de diversos outros países. A gente acha que, por exemplo, eu moro em São Paulo, né, que é uma cidade que naturalmente criam-se bolhas e bolhas e bolhas aqui dentro. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala com essas marcas que já vêm com direcionar, falando, não, quero entrar no Jornal Nacional, já entender
o que ela quer comunicar, com quem ela quer falar, qual é o seu público-alvo. Porque, às vezes, o Jornal Nacional é muito mais ego, como eu coloquei, e, de fato, falar, putz, minha marca está no Jornal Nacional, é incrível mesmo, é legal a gente proporcionar isso. Mas, ao mesmo tempo, para o cara, ele pode te falar, puta, Rodrigo, vou voltar mais, né? Não vou ter mais a minha manutenção aqui com você, porque eu tive um gasto ferrado no meu budget de marketing, não tive o ROI que eu esperava, ou um retorno de qualquer outra métrica que ele está colocando ali, e ele não ter mais um fôlego estratégico de budget, isso, porque a gente sabe que o marketing, assim, deu certo, o budget ele vai aumentando, né? O cara fala, puta, deu resultado, vamos lá, vamos direcionar. E aí isso acaba indo para outros veículos, que eu acho que é uma pauta que a gente vai falar aqui, de ambiente digital, desses outros players que tem aí no mercado que oferecem para essas marcas, mas a gente tem que tomar um cuidado e fazer uma venda consultiva. Essa é a nossa atuação, é uma venda consultiva, é entender qual que é a dor, qual que é a comunicação que ele quer fazer e não ir suprir um sonho que o cara tem, que é de, putz, quero estar no Jornal Nacional. Então, né, o que um ponto muito importante é esse, assim, é a gente direcionar para outra linha de produto, falar, cara, calma, com esse budget vamos fazer um plano um pouco mais espaçado, não colocar num Jornal Nacional, vamos colocar em programas que tem um custo de tabela menor, ou entender, falar assim, putz, qual que é a sua praça de maior dor? Sei lá, minha praça de maior dor é Campinas. Cara, é uma diferença gigante você falar no Jornal Nacional em São Paulo e falar no Jornal Nacional em Campinas. Então, é esmiuçar melhor ali a forma e como a gente direciona, até porque, como vocês colocaram, é uma área que até para muitas marcas é novo. Então, a gente vai abordar esses clientes, falar, olha, sou da Globo e tal. A gente precisa doutrinar, assim, tipo fazer uma aula do que é a Globo, como funciona, o que ele pode fazer, porque, de fato, são muitas oportunidades. O exemplo que eu dei aí de um Brasil dentro de diversos outros mini países dentro do Brasil, a gente tem um case dentro da casa que é um aplicativo de delivery, tá? E aí eles fizeram uma grande ação. Eles são muito reconhecidos mesmo, mas nas capitais. Fez uma grande ação no futebol, assim, reverberou bastante no mercado publicitário. O mercado publicitário ele acaba se falando bastante sobre cases e tal, essas trocas é bem importante. E aí, beleza, fez ação linda, entregou maravilhosamente. A gente tem o Google Trends, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, Google Trends, você coloca lá e vê como é que tá a busca de algum assunto, alguma coisa desse sentido. E aí falou, vamos colocar lá para ver como é que tá. O mais pesquisado é o que é o nome da marca. Por quê? É isso, entendeu? Assim, existe uma visão um pouco ruim, e de fato é ruim, que o Brasil é uma São Paulo, que o Brasil é um Rio de Janeiro, que o Brasil é o Sul, e algumas, né, Porto Alegre, algumas regiões, até porque tem algumas cidades de interior que, de fato, são mais afastadas. Mas o Brasil, de fato, essa construção, ela precisa estar muito bem amarrada. Uma marca que é proveniente digital, trabalha 100% digital, ela tem uma penetração menor. A gente não tem a penetração, né, da nossa estrutura populacional aqui, né, de acesso à internet. E a gente está muito restrito ainda, tem um ganho ainda que a gente tem que ter sobre acesso a essa ferramenta. Então, a gente não pode presumir que todo mundo, por mais que sua marca ela bombe, é uma marca super conhecida tal, a gente não pode presumir que isso já está atrelado ao Brasil inteiro, porque de fato tem pessoas que estão isoladas, tem pessoas que têm ali a sua principal ferramenta de informação, a TV. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer um olhar bem estratégico e bem aberto aqui para o território nacional, para entender a posição da tua marca, para aí depois a gente falar com o fulaninho. Nossa, eu achei muito legal, expertise muito grande a sua. Eu só queria fazer um comentário e vou passar para o Rodrigo Bertolozzi fazer uma pergunta, senão ele vai me matar, que ele deve estar cheio de perguntas também, igual a mim. Sabe o que eu achei legal nisso que você falou? Tipo, a gente tem um pouco uma mentalidade da cultura, né, que a gente foi criado, que às vezes a empresa acha assim, eu não vou para televisão porque é caro, mas às vezes é porque ela vai achando isso, eu quero Jornal Nacional, eu quero tal programa, eu quero o programa do domingo, mas às vezes não é ali o melhor lugar para ela, me veio isso na cabeça na hora que eu vi você falando. Exato, realmente.
um exemplo prático, assim, você consegue falar Jornal Nacional em Belém um preço de sei lá, um frango assado. Tá É isso, vendo? é isso. Ó, empresários. É a nossa cultura, né, gente? Exato. Então, eu acho que você precisa entender muito a praça que você quer comentar. Assim, eu acho que tem marcas que precisam falar nacional. Acho que tem, sim, tem esses casos. As marcas têm uma distribuição ferrada, o cara tem um ponto de venda em todas as praças do país, o cara tem um centro de distribuição absurdo, a galera conhece os produtos, cara, nacional funciona para ele. Agora, o cara está começando, ou o cara, sei lá, ele tem um anseio de expandir nacionalmente, tá? Calma, não precisa colocar já no nacional e a galera tem uma maturação. O brasileiro, a gente aqui consome totalmente diferente de qualquer outro país. O americano, o europeu, asiático. O brasileiro aqui, principalmente o Brasil, tá? Nem estou falando da América Latina aqui. O Brasil tem uma forma de consumo muito diferente de qualquer outro país. A gente é muita emoção. A gente tem gatilhos impressionantes, tá? A gente tem um gatilho absurdo em relação à comunicação estratégica das marcas. E principalmente nós somos um dos países que tem mais fidelidade em marcas do que qualquer outro país. O americano, por exemplo, ele é um cara que ele não se importa tanto em comprar um produto A ou B. Ele vai olhar ali o que é conveniente para ele, vai olhar preço, vai olhar oferta. O brasileiro não. O brasileiro, ele gosta daquele sabão em pó. Ele vai até o final do sabão em pó. Óbvio que a gente vive momentos complicadíssimos agora em relação à economia, tal, inflação. Então, a gente está sentindo que essa curva ela vem diminuindo um pouco. Mas, galera, é alto ainda. Mas é então, verdade. o estudo que a gente fez recentemente dá quase 70% das pessoas são fiéis às marcas. Então, ela tem uma fidelidade a alguma marca. 70%. Então, de fato, tem esse ponto que a gente colocou aí, que a gente precisa estruturar, entender a necessidade, a praça, e principalmente criar essa fidelidade com o brasileiro, de criar mensagem, o brasileiro captar, entender. Nosso grau de escolaridade é mais baixo aqui também, então a gente precisa ser muito claro na informação, na comunicação, para ele absorver e falar, entendi qual que é o produto lá do Rodrigo, agora eu vou comprar o sabonete Rodrigo lá, um refrigerante X, enfim. Então, é uma troca, é uma coisa muito morosa, tem que tomar muito cuidado aí. Muito legal. Rodrigão, agora até pensando aí nas situações que eu anotei aqui, interessante. Vou mudar um pouquinho o foco, certo? Voltando um pouquinho para a tua área de formação, que você falou das suas experiências, né? É muito interessante você ter começado como estágio, ter passado por todos os degraus empresariais, aí, porra, muito bacana isso. Mas eu vejo o seguinte, eu já tive a felicidade de dar aula no curso, uma matéria mais de administração para o curso de publicidade e propaganda, certo? Que foi bem interessante, era um público os alunos, né, eram um público muito diferente do que eu estava acostumado na época do curso de Ciências Contábeis, por exemplo, que já vem com uma bagagem X, né? Eu dei aula para o último ano de publicidade e propaganda. E me parece que você hoje atua extremamente na parte como executivo, por exemplo, extremamente na parte administrativa, fazendo cálculos até próximos de saber fornecer a ideia ou a melhor ideia para o teu cliente, ou que vai se tornar o teu cliente, aonde ele vai investir, certo? Me parece que falta bastante isso nas faculdades, eu vou generalizar, claro, nas faculdades, no curso de publicidade e propaganda, porque esse profissional, ele não chega pronto para esse outro lado. Ele tem muito aquela coisa de criação, de escrever um belo texto, de ter a ideia, de ter o feeling, de ter a sacada, mas ele não tem a criação administrativa, certo? Eu estou errado? O que você diz aí da tua experiência? Não, seu ponto é perfeito, perfeito. Até colocando aquele sentimento que eu coloquei inicialmente. Quando eu mudei, né, quando eu comecei a cursar publicidade e propaganda e tive, né, a oportunidade de fazer uma entrevista na Warner Media para essa área, na minha cabeça antes, eu falava, cara, a única forma de eu sair daqui e trabalhar é eu ir para agência. Por quê? Porque é a percepção que o mercado tem de publicidade e propaganda, né? Óbvio que se a gente olhar quantas agências tem hoje e quantos veículos de comunicação tem, é gritante o número de agências hoje. É enorme. São diversas agências no mercado. De fato, o mercado de comunicação
ele é um pouco mais restrito. Mas, de fato, esses conceitos que a gente tem, vou colocar alguns aqui, vou falar um pouco em inglês aqui, mas, por exemplo, impactos, alcance, CTR, CPM, são coisas que a faculdade ela acaba não focando tanto nesses pontos e leva muito para o conceito de você ser um pouco mais, olhando o olhar mais de criação, de audiovisual, né, de visual, principalmente de parte gráfica, então design gráfico e tal, que são fatores que são importantes em algumas esferas que a gente tem hoje para o mercado focado para agência, até para veículo, mas é menor, mas é muito mais focado para agência, e essa estrutura de você, cara, ter um olhar comercial, o olhar comercial de uma publicidade, de um olhar focado para a área que eu trabalho, é muito diferente do que, por exemplo, a Aline tem de exportação. É totalmente diferente, sabe, as coisas. Então, a gente poderia, sim, ter mais essa iniciação acadêmica te preparando para você ter um olhar comercial para o universo que você vive ali dentro, né? A publicidade, você não vende somente as métricas também, como eu coloquei. Você vende, cara, um sonho de uma marca. Ali por trás tem uma pessoa que seja o dono, que seja o CEO, que tem um sonho de falar, cara, eu quero estar na boca do Luciano Huck. De fato tem, e a gente precisa, a nossa negociação, ela não parte só uma coisa muito fria, tipo, a quanto custa, qual é a negociação e tal, mas de encantamento. A gente precisa encantar os clientes, a gente precisa encantar a agência, precisa encantar todos os envolvidos no projeto, e esse encantamento eu acabei pegando com o decorrer ali da minha atuação, mas na faculdade em si, academicamente, não. Acho que o preparo, ele é muito 360 em todos os ambientes, que é o que a faculdade precisa trazer, mas essa parte, esse nicho que é de comunicação, de você estar ali na outra linha de frente, ali, fazendo essa interlocução com a agência para o veículo, isso eu senti que de fato não teve, assim, então, por isso que eu tive que ter um baita aprendizado até chegar na linha de frente, que não é fácil uma pessoa sair da faculdade e já ser um executivo, é muito difícil, é praticamente impossível por conta do know-how que você precisa ter ali, e não só isso, né, gestão, né, de você ter gestão de contas, gestão de pessoas, gestão de fluxo, processo, projeto, enfim, então, eu assino embaixo aí, se quiser a gente faz uma petição aí, a gente coloca uma matéria nas faculdades que, de fato, eu acho que falta bastante. Realmente, sem dúvida. Olivia, eu vou precisar te cortar. Ai, desculpa, pode, não tem jeito. Mas só era muito engraçado, porque quando a gente chegava na aula e era aquele primeiro impacto com o professor que se tem, né? Os alunos, independente do ano, você tem um impacto. E aí os alunos, eles olhavam para mim, beleza, eles não me conheciam, o último ano, o pessoal já mais maduro, legal. Eles me olhavam, eu começava a falar de gestão, de empresa, de administrativo e tudo mais. Eles olhavam assim, cara, esse cara é capitalista, velho. Ele vai querer tomar o nosso dinheiro em imposto de algum jeito e vai querer que a gente abra uma empresa agora. Esse cara tá louco. Eles olhavam desse jeito. E eu falava assim, não, muito pelo contrário, certo? Só que vocês precisam saber que isso existe. Vocês vão precisar vender a ideia para esses caras. Exato. Olha só onde vocês estão. E você não tem realmente isso na faculdade, certo? Muito bacana esse teu testemunho aqui. Porra, muito legal. Realmente. E a gente vê na linha de frente mesmo, assim, às vezes eu me deparo muito com profissionais que têm uma capacidade de criação absurda, assim, os caras são crânios, os caras criam coisas, você fala, cara, eu nunca ia conseguir pensar numa coisa dessa, mas na hora de você vender, de você trazer todos os atributos que aquilo tem, por mais que visualmente aquilo está muito bem amarrado, você acaba tendo um entrave. E muito da interlocução que a gente tem de venda, a gente sabe que parte muito da confiança, né, e da forma que você expõe aquele produto ou aquela solução para o decisor, seja um CEO, seja um cara de agência, um head de agência, enfim. Essa venda ela precisa estar muito bem articulada junto com o processo de criação. Então, eu imagino profissionais completíssimos se o cara tivesse um poder de criação no nível que eu já vi, que as faculdades dão, mas tivesse o poder de persuasão, ou de gestão, ou de vendas, ou de, enfim, atrelados a isso, sabe? Então,
É bem interessante esse mix. E legal o teu testemunho também aí de você ter dado um curso para a galera de publicidade, a galera toda dura lá, enfim, é assim mesmo. Essa é a galera de publicidade. É isso aí. E falando, ó, vendo vocês dois falar e comentar, e o Rodrigo já vai fazer outra pergunta, realmente eu acho que quando a área ela é puxada um pouco mais para a área de exatas, a pessoa ela não tem a grade, ela não tem uma visão um pouco humana, um pouco criativa, e vice-versa. Quando a gente está falando da parte mais comunicacional, humana e criativa, não tem uma base administrativa, comercial e de gestão. Eu também não tive. Então, a gente vai buscar fora para que isso agregue a faculdade que lhe falta, né? Eu acho que realmente poderia abranger um pouco de cada. Exato, sim. Sim, eu tive que me preparar um pouco fora, como eu falei, fui para Berkeley e fiz negociação e influência, que é de fato essa pegada de tipo, cara, o que eu preciso entender para criar uma negociação, de influenciar tal. E outros cursos, né? A SPM também tem cursos interessantes de planejamento estratégico, te dá essa visão de gestão também, então tem que se preparar um pouco mais ali, dependendo da área que você for, principalmente para essa. Ô, Rodrigão, até nesse sentido de você falar da gestão, né, como parte principal, uma das partes principais aí da área executiva, que é onde você atua hoje, eu penso, quando eu vou mentalizar um ambiente de televisão, um veículo, alguma coisa nesse sentido, eu penso em muita gente trabalhando em muitas áreas diversas, muitas áreas conectas e muitas áreas desconexas, certo? Para fazer tudo aquilo acontecer, porque é um mundo muito grande. Uhum. Dentro da tua visão como executivo, qual que é a principal dificuldade que você enxerga nessa gestão de pessoas? Eu acho que depende muito da estrutura da empresa, assim. Eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria para isso ficar fluido, né, e que eu acho que poucas empresas têm, é ter uma meta única, né? Por exemplo, a minha área, ela tem uma meta de resultado, né? No final das contas, eu sou avaliado por um número que eu preciso trazer para a companhia. Uma outra área que é adjacente à minha, a métrica dela sei lá, soluções entregues, que está um pouco desconectada da minha área, né? Porque, no final das contas, eu dependo praticamente 100% dela para esse resultado da companhia, né? Então, eu acho que nessa interlocução de pessoas, eu acho que, óbvio, você tem que ter esse tato, né? Principalmente home office, né? Eu acho que o principal fator que a gente passa hoje, da maioria das pessoas estarem de home office, é que os tempos e a aproximação e a forma de approach, ela é muito mais difícil, né? Você precisa, né, encontrar a pessoa ali, tem uns horários que são mais determinados, pré-estabelecidos, você não consegue descer uma escada e falar com a pessoa ali, você precisa ligar, ou via WhatsApp, ou e-mail, lá. Então, eu acho que a parte da gestão, o home office, ele trouxe um desafio muito difícil, que é essa conexão com as pessoas. Mas eu acho que a parte de interlocução, hoje eu vejo que o principal fator é esse, de ter metas totalmente desatreladas, né? Eu acho que todo mundo que está em volta da área comercial, ela obviamente tem que ter os seus KPIs e metas individuais ali sobre a área que eles têm o controle, fazem o trabalho, mas no final das contas, eles precisam ter uma meta sobre o atendimento também. Porque aí a responsabilidade para ele entregar um projeto que faça sentido, que ele entenda de fato todos os pontos que o cliente colocou para ter a conversão no final maior, mais assertiva, ele precisava ter uma meta um pouco mais estabelecida à área comercial. Então, acho que a interlocução é essa, é sobre um conflito de interesses e sobre as prioridades do dia a dia que a gente precisa ter, né? Falando sobre a Globo, é uma empresa que a gente tem 12 mil funcionários hoje. Então, são muitas áreas, são muitas interlocuções ali dentro e é um volume absurdo, né? Quando eu estava na Warner Media, por exemplo, uma empresa muito menor, tinha 130, se eu não me engano, na época que eu trabalhava lá, 130 funcionários, assim. Então, é uma área comercial muito mais enxuta. Hoje, a minha equipe, que eu faço parte, a Globo tem diversas equipes, né, de vendas, né? Então, eles são organizados por setores. Então, tem um setor que é de finanças, tem um setor que é de auto, enfim. E aí tem um outro setor que eu trabalho. Só o meu setor hoje, que é um quadradinho, é a equipe inteira, por exemplo, da Warner Media, por exemplo, onde eu estava.
Então, só para você ter uma ideia da volumetria que a gente tem de demanda mesmo. Então, são muitas áreas, são mais espaçados as coisas, né? Então, uma empresa do tamanho que a Globo, você precisa ter mais caixas, o processo são mais em etapas, né? Do que uma empresa que tem 130 funcionários. Mas hoje, para mim, hoje a minha avaliação, o principal ponto é esse, de você ter metas totalmente atreladas à área comercial, que é a área de interesse. Estou dando exemplo da área comercial, mas, sei lá, qualquer outra área de TI. Qual que é o interesse de TI? Sei lá, criar, desenvolver novos projetos ou criar um fluxo mais rápido de serviço para os usuários, tal. Todas as áreas que estão em volta disso, ela precisa estar atrelada ao foco principal, que é a gente resolver o problema X. E aí, essas áreas precisam estar com essa meta como parte dela, não 100%, que não faz sentido, mas como parte. Aí eu acho que a interlocução e essa gestão, ela acaba sendo mais fluida, um bem comum, todo mundo joga pensando naquele resultado final e não só no resultado individual de cada uma das áreas e ficar um pouco apartado, assim. Mas eu vejo isso, não sei se eu respondi, não sei se eu peguei o gancho aí. Não, sim, perfeito, perfeito. Faz todo sentido, porque você tem várias dificuldades nessa questão de gestão de pessoas. A gente está falando de 12 mil, muita gente, é muita equipe que tem que fazer parte de um mundo só com áreas desconectadas. Fez todo sentido, cara. Valeu pelo testemunho aí. Boa. Que bom. Gente, eu tenho muita pergunta, mas eu vou voltar para do tema, para a gente ficar um pouco focar, pelo menos para falar desse assunto, porque eu também fiquei curiosa. Ó, desde quando a internet surgiu, a gente viu que profissões que às vezes estavam só na televisão, a internet deu essa oportunidade. Olha a gente aqui, estamos fazendo um programa praticamente, né? Praticamente comunicadores, entrevistadores, né? E olha o Rodrigo contando a vida dele. Então, assim, uma coisa que naquela época só podia se fazer na televisão para poder mais pessoas terem acesso. E não teriam acesso, às vezes, a qualquer momento, igual hoje tem ali no Globoplay, por exemplo, né? Sim. Então, hoje a gente tem várias profissões que nasceram na parte digital também e que tiveram uma outra janela por isso. Só que a minha pergunta é, como essas outras profissões e a internet acabou globalizando muitos assuntos, possibilitando as pessoas a trabalharem em outras coisas ou fazer até o que elas querem fazer, não necessariamente estando na televisão ou na rádio, né? A televisão teve um impacto de publicidade? E será que hoje eu vejo que as grandes marcas, óbvio, estão na televisão e elas nunca deixarão a televisão, porque eu acredito que a maior porcentagem das pessoas que acessam a televisão são muito maiores que o celular. Se eu posso estar enganada, talvez você pode até falar desses dados melhor do que eu. Ainda compensa fazer um projeto, né, de publicidade na televisão, pegar o canal certo, o programa certo? A busca ainda é muito grande? Como está esse volume? Teve impacto com essa nossa era digital tão doida? Eu acho que, assim, é inevitável, né? A gente vive num mundo totalmente, né, em desenvolvimento para a globalização. Acho que cada vez mais a gente está encurtando espaços, cada vez mais a gente está conseguindo desempenhar papéis que a gente teria que estar presencial em casa, a gente conversar com um familiar que está em Portugal e de casa. Isso vai afetando em diversas outras esferas, né? Imagina uma empresa de telefonia, o que os caras sofreram com isso, porque hoje você não precisa fazer nenhuma ligação. Isso muda 100%, assim. A globalização, ela vem para mudar, mas principalmente para eliminar aquelas empresas que não conseguem se adaptar a uma transformação. Acho que tudo, no final das contas, é uma transformação e uma adequação ao universo que a gente vive, né? Isso ocorre desde os primórdios da nossa história como humano aqui, né? Então, tem empresas que você olhava lá atrás, serviços que você olhava lá atrás, a lista telefônica, cara, tantas empresas que tinham um marketing share gigante, que eram essenciais, acabam não sendo essenciais, por quê? Porque mudou. Não, uma empresa de lista telefônica, ela poderia colocar tudo isso numa nuvem em algum lugar e disponibilizar isso para as pessoas de uma maneira mais rápida pela internet. E outras empresas fizeram isso. O que eu estou querendo dizer? Fato é que as pessoas hoje, elas têm um consumo
totalmente diferente de conteúdo, de produto, de lazer, do que se a gente for comparar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, coisas super novas, né? Super recente. Mas se a gente olhar 5 anos atrás, é tempo pra caramba, gente. Se colocar 10 anos atrás, é mais tempo ainda. Tipo, smartphone há 10 anos atrás não tinha a distribuição que a gente tem hoje. Hoje todo mundo tem smartphone. 10 anos atrás era selecionado quem tinha smartphone, né? Então, essa parte da internet, né? Ela vem quebrando barreiras atrás de barreiras, né? E aí, trazendo para o universo de conteúdo e TV, né? Acho que o principal ponto que a gente fala, assim, todos os veículos, eles não são 100% TV, né? Os veículos, eles têm seus braços digitais. Por exemplo, a Globo. Cara, a Globo tem a Globo.com. É um negócio gigante, é o maior portal do Brasil. Então, assim, é muita gente que acessa ali dentro, né? O Globoplay já é a ferramenta com mais assinantes do Brasil, mais do que o Netflix. Então, assim, são loucuras. Sim, são coisas... mas, no final das contas, né, quando a gente olha para o meio TV específico, de fato, não só a internet, né, mas olhando a internet, ela acaba, sim, entrando em conflito em tempos de tempo perdido ali, entre aspas, né, mas de permanência dentro da plataforma, né? Então, você tem um celular com as redes sociais, as pessoas de fato ficam ali mais tempo, você tem os próprios VODs, que são via celular, internet e tal, você tem a parte de Twitch, da parte de games, você tem lives, o próprio YouTube, enfim. São janelas e janelas. Se a gente for falar aqui, tem milhares de janelas aqui dentro, né? Então, de fato, quando a gente olha a TV no meio tradicional ali, de uma forma, naquela programação que você não domina, a gente tem perdido um tempo tempo de visualização dos nossos conteúdos, tá? Isso acontece. Mas qual que é o movimento inverso, né? Por exemplo, a TV aberta, quando a gente olha conteúdos relevantes como futebol, como os realities que a gente coloca, nem preciso falar do BBB, assim, são booms que a gente consegue criar, né, dentro do universo que a gente vive. Qual que é o mote que a gente coloca que é o mais importante, né? A internet, ela ajuda a TV a expor os nossos conteúdos também. Ela vem para o nosso bem, né? A gente consegue colocar o BBB em evidência aí em redes sociais, em Twitter, em qualquer outro seja os caminhos, mas é um conteúdo proveniente da TV, né? Então, não é que é o digital que ele que domina e aí a TV ela entra com complemento. Não, a gente nasce na TV e aí ele vai criando toda aquela narrativa e conversa no digital. Qual que é o ponto que eu quero colocar aqui? É que o conteúdo é o rei. É o conteúdo que domina. Se você faz um conteúdo ferrado, legal pra caramba, e ele for, sei lá, na Twitch, que é uma plataforma muito específica, e vem acontecendo isso, que é uma plataforma de games, de transmissões, de lives ali. Você colocar um evento super legal na Twitch, como já existiu como é que é o nome do jogo lá? Vocês não jogam, né? Não vou lembrar agora. Eu vou buscar aqui no celular. Eles fizeram uma ação na Twitch, colocando um show do Travis Scott na Twitch dentro do jogo, que trouxe mais de milhões de pessoas para assistir o negócio. Então, assim, uma plataforma que, cara, ela é nichada, ela é para um game e tal. Então, eu acho que a forma que você, olhando assim, para o universo que a gente vive hoje, comparado a 10 anos atrás, a gente perdeu audiência, perdeu relevância? Sim, perdemos, e é natural, porque você cria diversas janelas com tantos conteúdos legais que a Fortnite, lembrei aqui, jogo Fortnite. Verdade. Eles criaram lá uma live dentro do jogo, você ia com o seu personagem ali, quem estava no jogo presenciava o show dentro do jogo, e quem não tinha um jogo, queria ver, você entrava na Twitch e o Travis Scott fez um show lá. Muito criativo. Eles fizeram com outros caras, tem aquele Marshmello também, que é um DJ que tem uma cabeça quadradinha e tal. No final das contas, o que eu quero colocar assim, quando a gente olha
de fato, para a internet e as janelas que são criadas, a TV, né, como um meio que sempre foi predominante, unicamente predominante, ele acaba perdendo um pouco de espaço, porque você tem outros conteúdos, outras janelas que as pessoas vão destinar um tempo ali para elas. Agora, a TV ela ainda tem a sua parcela de importância, ela ainda tem um resultado gigantesco, vídeo BBB, futebol, né, a gente olha esses conteúdos, própria novela, né, então, Dono do Os Pedaço. programas de domingo, os programas de sábado à tarde, meu, eu imagino que é grande influência dos brasileiros ainda, né? Sim. E é isso, de novo, voltando para as bolhas lá. O Brasil é gigante. Então, o cara que está em São Paulo, pode ser que o comportamento dele de conteúdo muda, mas o cara que está no interior do Paraná, no interior do Rio de Janeiro, é aquilo lá. Ainda são lugares que são bem distribuídos em relação à estrutura, né, à infraestrutura. Mas você vai para o Nordeste, você vai para Norte, cara, a Globo falando daqui da empresa, né, mas Domina. da TV nem se fala, mas a Globo ela tem uma parcela de relevância gigante ali. Só para vocês terem uma ideia, mudando um pouco o foco, sem sair de TV, mas indo para a TV fechada. A gente vive outros problemas na nossa estrutura aqui como país, né? Principalmente a parte de crise. A gente está numa crise gigante, na inflação, tal. As pessoas elas estão começando a olhar o portfólio de conteúdos que eles têm, né? Então, eu tenho a opção de ter um Disney Plus, eu tenho a opção de ter um Star Plus, um Globoplay, um Netflix, lá. E o cara, ele tem a TV fechada lá, que ele paga, sei lá, R$120 lá, alguma coisa nesse sentido, para ter esse serviço. No momento que a gente vive, o cara ele precisa escolher para onde ele vai. Ele precisa falar, putz, cara, eu vou manter o meu gasto, né, em TV fechada, ou eu vou ter que escolher alguma janela que eu possa ter aqui como lazer. O primeiro gasto que o brasileiro faz, as pessoas fazem em relação à crise, são esses lazeres que a gente tem, são esses luxos que nos damos aqui. Mas aí a TV fechada, ela sofreu, ela caiu bastante em relação aos assinantes. Mas olha a inversão. O número de tempo que as pessoas passam assistindo a TV fechada aumentou em quase 1 hora se a gente for pegar os últimos 3 anos. Então, qual que foi o movimento? Quem saiu tinha uma dispersão maior em outras janelas. Então, ele consumia lá a TV fechada por meia hora e depois 1 hora no Netflix, lá. Mas as galera que ficou na TV fechada, ele falou, puta, esse serviço para mim é essencial, eu não vou cancelar minha TV fechada aqui, minha TV por assinatura. E eles acabam passando mais tempo assistindo o conteúdo, então isso mostra que quem ficou e quem tem a TV fechada é aquele público que de fato assiste hoje. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está mais ou menos com 47 milhões de pessoas que têm TV fechada no Brasil. Tá? Esse é o número que a gente tem aí da TV fechada recentemente. Já foi muito maior esse número já chegou a 69 milhões, assim, é bastante gente, há uns 6, 7 anos atrás. Mas o fato que eu quero colocar é isso, assim, eu acho que o conteúdo é o rei, então, aonde tem um conteúdo top, foda, a galera vai levar essa atenção para ela, né? O Facebook, vídeo Facebook transmitindo Champions League, agora o YouTube, próximo ano, vai transmitir o Paulistão. Então, a galera briga por isso, briga pelo conteúdo, porque é isso que atrai a audiência. E não é só propriamente colocar lá na internet, trabalhar e ficar vendo tweet e tal. A galera não tem essa adjacente aí tão grande. Né? Nossa, adorei. Rodrigo, primeiro a gente quer agradecer, né, você aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu adoro esse assunto. Achei muito legal, muita informação nova, muito conhecimento. Nossa, parabéns. E encaminhando aí para o final, vou fazer uma perguntinha aí para você e já a gente fechar. Me fala o que você vê para o futuro, né, da comunicação com essas mudanças, né? Igual você falou, a gente vai, ao mesmo tempo que vai aumentando a variedade, a gente vai acontecendo também uma fidelidade, né? E as plataformas também vão aparecendo, elas vão mudando, elas vão se diversificando e as empresas vão se adaptando, como você falou, né? O que você vê para o nosso futuro da comunicação? Você vê que
vai ter uma migração muito grande a algum certo ponto, nós vamos regredir, porque é muita comunicação na internet, no Instagram, muito profissional que nem se sabe mais o que é qualitativo, quantitativo, não se sabe mais nada. O que você vê para tudo isso, tanto de TV, como os canais da internet, né? Os canais fechados, todo esse cenário, o que você acha que futuramente a gente vai acompanhar por aí? Boa pergunta. Nossa, se eu cravasse isso aí, eu acho que eu ia estar feito, assim, porque eu acho que é muito do que A todas as gente vai empresas... gravar. Se acontecer, tá aqui, boa. Se todo eu mundo vai ver na acertar, internet. ótimo. Eu vou estar no próximo TED lá, provavelmente. Assim, é uma coisa que todas as empresas vêm fazendo, e eu acho que vem sendo assertivo, e eu acho que tende a ser dessa maneira, é a gente tentar antecipar as tendências e movimentos que tem tido o mercado, né? Então, se você olhar o Globoplay, ele tem mais ou menos aí 4 a 5 anos aí que foi criado a plataforma, ele foi prevendo um movimento muito futuro de um conteúdo VOD, de um conteúdo on demand que a gente precisava ter como carência e necessidade ali dentro, né? Mas no final das contas, né, a gente já falou tanto de tipo, puta, acabou a rádio vai morrer. Ah, não, agora é a vez da TV. Ah, agora é o outdoor, porque não pode mais lá pela lei, por exemplo, aqui em São Paulo, não podia mais aqueles outdoors, out of home, vai morrer também. E aí, toda vez que a gente fala isso, né, de setar algum meio de comunicação que tende a ter um fim, acaba tendo uma reviravolta, né? A rádio cada vez mais relevante, de novo, né? O out of home totalmente moderno, novo, com uma outra estratégia de entrega, né? Tudo isso olhando e se adaptando aos movimentos futuros que tenham. Então, o principal ponto que eu acho que tem que é o futuro é essa interlocução, né? Essa interlocução entre todas as áreas, né? Então, cara, é você entender que existem as pessoas e tem um grupo de pessoas e é relevante que vão escutar rádio. E você, como marca, você precisa falar com essa galera. Você não vai deixar de colocar um anúncio na rádio, ou você não vai deixar de querer conversar com essas pessoas. A mesma coisa o out of home, a mesma coisa a TV, a mesma coisa a internet, né, o digital, né? Essa interrupção, ela já vem começando a ter alguns sinais. Então, por exemplo, você está assistindo a Globo, você vai ver comercial da Amazon Prime lá. Cara, a Amazon Prime é uma puta concorrente, velho. Tipo, é concorrente de Globoplay, concorrente de Globo, de todos os canais da Globosat. Mas no final das contas, né, é aquilo que eu coloquei. Eu acho que quem tiver o melhor conteúdo, quem tiver a maior relevância, não importa onde ele esteja, as pessoas, de fato, elas buscam esse tipo de qualidade de conteúdo. Então, para um futuro, eu acho que cada vez mais as empresas que tiverem esse conglomerado de relevância, de qualificação de conteúdo, de grandes talentos, de ideias totalmente fora da caixa, né, nesse sentido de levar o entretenimento para o brasileiro nessa linha, eu acho que essa vai ser a grande transformação. E a transformação maior é que hoje não existe mais um tipo, puta, eu estou na internet, você 100% internet, eu estou na TV, 100% TV, a TV vai me ajudar em A, a internet vai ajudar em B. Não, tudo tem uma interlocução. A TV, ela tem uma importância gigante para a internet, assim como a internet tem uma relevância gigante para trazer esse tráfego de algum cliente para um conceito mais claro ali e expandir essa comunicação na TV. Então, essa interlocução, ela é muito rica. Então, eu acho que no final das contas, né, o futuro que nos aguarda aí, que eu espero, é uma briga gigante, enorme de conteúdos. A gente vai se gladiar aí agora com diversos movimentos e de talentos. Então, cara, exemplo, Faustão para Band, tá bom. Fórmula 1 para Band, tá bom. A Globo cria lá o BBB, tá bom. Aí criou o Zig Zag, que é um outro projeto que vai entrar agora, também vai dar tá bom. The Masked Singer, a gente trouxe lá de fora. É isso, essa vai ser a disputa, né? E aí, essa disputa vai pautar muito na atenção que o brasileiro tem em diversas janelas que a gente tem hoje.
Aonde ele vai querer concentrar? Aonde ele fala, puta, esse conteúdo é demais, eu não perco. A galera assiste lá, Irmãos à Obra lá, direto no Discovery, episódios repetidos lá tal. Mas por quê? Porque é um puta conteúdo, a galera gosta e ela se programa para assistir esse conteúdo especificamente no canal. Então, vai estar onde tiver esse conteúdo premium aí que atrai o público a destinar o seu tempo ali de lazer para ele. Rodrigão, e até uma coisa interessante, porque, querendo ou não, olhando o outro lado, né? Você falou assim que vai rolar todo esse embate, né, de conteúdo, de possibilidades e tal, mas também olhando o lado do consumidor, isso é ótimo, porque você tem preços diferentes, possibilidades diferentes para aderir ali ou aqui, e para os profissionais da área, né? Porque você já não tem mais um veículo, você tem milhões de veículos diferentes. Sim, então, é a globalização aí. É a globalização. Mas é isso, gente. Eu adoro, assim, a Amazon, por exemplo. Cara, a Amazon, ela é tão, acho, bem sucedido no modelo de negócio dela, que ela, assim, eu falo, eu te dou um puta conteúdo, que são conteúdos legais, e ao mesmo tempo você não tem frete para pagar nas suas compras. Galera, o cara é um marketplace criador de conteúdo, tipo, né? Não sei se vocês viram, eles criaram uma loja da Cinderela, que é a nova série que tem lá na Amazon Prime agora, né? Se você entrar na Amazon, tem um carrossel de ofertas de marcas que, sei lá, tem um perfume, tem um sapato, tem marcas que estão, teoricamente, no universo que esse conteúdo traz. Então, o cara, ele conecta o conteúdo, esse conteúdo gera um desejo de consumo, e aí a pessoa já vai para dentro da sua plataforma, tem todos os produtos de consumo que ela poderia ter ali dentro, com frete grátis. Então, assim, cada vez mais a interlocução, de novo, ela vai ser gigante, assim, né? E quanto menos dispersão, melhor. Então, por isso que o conteúdo, ele vai ser a briga, porque você mantém a galera ali. E dali, você direciona a pessoa para onde você quiser. Então, a Amazon Prime é um exemplo, né? Dele ter um marketplace gigante, com uma capacidade de entrega e de cobertura absurda. E volume alto, preço melhor também, algumas vezes. Então, acaba que é um looping aí do bom negócio, igual você falou, né? Por isso que acaba que é um reflexo muito bom para nós. Né? Mas eu acho que é promissor, vai ser legal, assim, para nós que somos consumidores, eu também, cada vez mais eu fico encantado, assim, com o formato e como atender as necessidades cada vez mais fáceis, mais diretas e me aproveitar mesmo, tipo, quantas vezes a gente assiste alguma coisa e fala, puta, sei lá, queria uma camiseta igual essa aí. Cada vez mais eu acho que esse vai ser o futuro. Tipo, aquela camiseta que você tá vendo ali, ela tá a um clique do seu carrinho ali, né? A própria TV, galera. Tipo, a TV, gente. A TV que é um formato tradicional. A Casas Bahia fez uma ação que você apertava o botão vermelho, tinha que ter essa funcionalidade na sua TV, mas você apertava um botão vermelho, o cenário inteiro da de casa estava à venda nas Casas Bahia. Você entrava lá na TV, tá ali o armário, lá. A TV, todo esse ambiente, né, conteúdo, gera tendências. Tipo, cara, clone. Cara, clone, quantas pessoas foram para o ambiente, né, ali, né, da arte árabe ali, de narguile, Inxalá. Exato, de ouro, de biju, de roupa. Inxalá, Habib. Então, gera tendência. Essa tendência ela precisa ser qualificada e quantificada em conversão. Então, é isso aí. Rodrigo, muito obrigada. Nossa, eu adorei o bate-papo. Um show aí pra gente de aula desse mundo que pra gente é novo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a nossa vocês. Entrevista. Bom final de semana para vocês. Um beijo. Obrigado de novo aí. Vocês também. Obrigada, pessoal. E até a próxima entrevista aí. Fiquem ligadinhos. Mais conteúdos legais.